Dezenas de milhares de marroquinos chegando ao território espanhol nas mais precárias condições. Uma coisa dessas não acontece todo dia e tem consequências. É uma crise humanitária, demanda mobilização militar, tem implicações enormes para o mundo inteiro e, naturalmente, todas as atenções se voltam para o primeiro-ministro da Espanha. Militares espanhóis foram enviados para Ceuta, na fronteira com o Marrocos, para controlar a crise de imigração. O primeiro-ministro Pedro Sánchez deverá visitar Ceuta nesta sexta-feira. O governo dele vai contra a tendência de outros países europeus e tem uma postura pró-imigração. E essas são as imagens da visita dele a Ceuta. Conheceu o Centro de Monitoramento da Fronteira, cumprimentou oficiais de imigração, recebeu o carinho da torcida, que encontrou no rico idioma espanhol palavrões equivalentes a e também e, claro, filho da. Pedro Sánchez, esse tem sido uma pedra no sapato de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Começou com Sánchez se recusando a comprar mais armas dos Estados Unidos num momento em que a Europa inteira estava se armando, e sempre com o mesmo fornecedor, os Estados Unidos. Segundo Trump, o governo de Pedro Sánchez não estaria cumprindo as metas de gastos com defesa da aliança militar. E as relações só pioraram quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Os Estados Unidos gostariam de poder usar a Espanha e os territórios espanhóis em mais manobras militares. Só que Pedro Sánchez não consentiu e ainda fez um discurso dizendo que não via justificativa nenhuma para a guerra. Em primeiro lugar, não à quebra de direito internacional. Em primeiro lugar, não à ruptura de um direito internacional que protege a todos nós, especialmente os mais indefesos, a população civil. Em segundo lugar, não a aceitar que o mundo só possa resolver os seus problemas com base em conflitos, em bombas. E por fim, não repetir os erros do passado. Em definitivo, a posição do governo da Espanha se resume em 3 palavras: não à guerra. Se resume em 4 palavras: não à guerra. Em Israel, o Netanyahu declarou a Espanha hostil aos interesses israelenses e ainda retirou a Espanha de um seleto grupo de países que tem permissão para monitorar o que acontece em Gaza. Nos Estados Unidos, o Trump começou a falar até em cortar relações com a Espanha. A terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. E é nesse contexto que os marroquinos entram em Ceuta, o que levanta todo tipo de hipótese, especulação, teoria conspiratória. Tá aí o Tucker Carlson. O governo de Israel e o governo dos Estados Unidos obviamente sabiam que isso estava acontecendo e eles usaram a migração em massa como uma arma contra um governo do qual eles não gostam. Se Estados Unidos e Israel conspiraram para gerar uma crise humanitária em Ceuta, isso é uma conspiração. E se alguém teoriza sobre as razões de ser dessa conspiração, então isso é uma teoria da conspiração. E pode parecer uma definição carregada de uma certa negatividade, mas é só o que é: teoria da conspiração. Mas também não seria nenhum absurdo, porque coisa parecida já aconteceu antes. E principalmente, não é uma conspiração que tenha nascido na dita esquerda, nos círculos de oposição a Donald Trump ou a Netanyahu. Não. Ela veio de Tucker Carlson, e ele foi uma espécie de Olavo de Carvalho do Donald Trump. Carlson já teve seus momentos cômicos, como aquela vez em que ele estava convencido de que a testosterona estava sumindo do planeta Terra. Aí ele recomendou um tratamento para bronzear os testículos. Tratamento que, obviamente, não tem nenhuma comprovação científica ou recomendação. Acho que vale dizer para não tentar isso em casa? Não, né? Você tem bom senso.
O Carlson, ele é íntimo da pseudociência, da teoria conspiratória, mas também é íntimo do sistema de inteligência dos Estados Unidos. Esse homem vem de uma família influente no Pentágono. O Carlson rompeu com o Trump e hoje lidera uma certa facção da direita dos Estados Unidos que se destaca por ser anti-Israel. E que, claro, baseia essa oposição em teorias conspiratórias. O Carlson já andou dizendo, dia desses, que Israel teria participado, inclusive, do assassinato de John Kennedy. Trata-se, portanto, de um homem que diz coisas muito fora da casinha, ideias esquisitas, mas que também solta informações que às vezes se revelam verdadeiras. Então não se espante se você encontrar gente séria dando crédito para ele dessa vez. Nos últimos meses, o meu foco está no Irã, em função da guerra. Mas o que me parece é que esse comportamento dos Estados Unidos e do regime israelense expõe ainda mais o que o regime israelense realmente é. E o Tucker Carlson, por exemplo, tem dito isso, e ele tem uma enorme influência, além de um conhecimento muito próprio dos bastidores. Isso a gente tem que admitir, não é um jornalista comum. Tem muito acesso que nós não temos. E ele diz que os israelenses vêm buscando a destruição da Europa. Esse é o Sayed Marandi, um analista político que vem de família iraniana. Ele é nascido nos Estados Unidos. Estudou, lecionou, pesquisou nas universidades de Birmingham e também de Teherã. É uma referência em Oriente Médio. É um homem que trabalha dentro do consenso da academia. Não é o proverbial doidinho de bairro. E esse cara está sinalizando que a longo prazo o plano israelense poderia gerar outras cenas parecidas com as de Ceuta. O regime israelense não tem respeito por seus apoiadores, pelos governos, pela soberania europeia. Eles farão o que acharem necessário para que eles obtenham o que eles querem. É assim que eles agem na Ásia Ocidental. É assim que eles se comportam no Líbano. É assim que eles se comportam em Gaza, na Cisjordânia. Em relação ao Irã, bombardeiam países, massacram líderes, exterminam comunidades inteiras, sem nenhum pudor. Portanto, a adoção de uma política como essa contra a Espanha não deveria ser surpresa para ninguém. Então, esse é o mundo no qual você está vivendo. O intelectual referenciado pelos seus pares cita o teórico da conspiração para dizer que essa coisa de sabotar a Europa com migrações em massa, talvez não seja uma ideia tão maluca assim. E tome Choque de Futuro. O Choque do Futuro é um livro de 1970. Nesse texto, um sociólogo chamado Alvin Toffler alerta para a necessidade urgente de compreender os efeitos psicológicos que a introdução de novas tecnologias poderia ter sobre a humanidade. O choque do futuro, segundo ele, seria esse estado alterado de consciência, esse torpor, essa brisa aí causada pela tecnologia quando vai chegando. Uma brisa capaz de desorientar sociedades inteiras, logo que o desenvolvimento tecnológico delas atinge um certo ritmo. O conceito choque do futuro é dos anos 70, mas tem sido muito resgatado nos últimos anos. Por que será? O Choque do Futuro também é o nome de um filme, de 2019. Foi dirigido pelo Marc Rolland, do Nouvelle Vague. E esse filme é sobre os primórdios da música eletrônica. É sobre isso, mas também é sobre um certo deslumbramento causado pela novidade, pela tecnologia. Guarda, sim, alguma relação com o conceito original. Para ver o Choque do Futuro, conte com a Filmica, a plataforma de streaming brasileira que reúne o melhor do cinema mundial. Na Filmica sempre tem alguma coisa boa estreando. E sempre tem seleções muito interessantes, seleções temáticas. E a Filmica tem um plano mensal que custa R$ 19,90.
Tem também um outro plano anual que custa R$ 199,90, mas usando o cupom PIXARVRO, o plano anual sai por R$ 99,90. E se você já assinou a Fílmica e encontrou por lá um filme que te surpreendeu, me conta aí nas caixas de comentários dos vídeos. Eu sei que é um clichê pedir isso no YouTube, mas numa dessas você me ajuda a escolher um filme para a gente discutir no nosso próximo parêntese. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. Increíble la situación. Isso que a gente viu aqui é o oposto do que nos contaram nos últimos 10 anos, na verdade desde o 11 de setembro. Nos dizem que a gente tem que apoiar Israel, porque eles são a muralha, a defesa contra o que a gente acabou de ver na Espanha. Vamos ser dominados por muçulmanos, a menos que apoiemos Israel. E aqui você tem Israel apoiando uma invasão de um país da Europa Ocidental por muçulmanos. Acho que isso tem acontecido há gerações, mas a maioria dos americanos meio que acha que estamos do mesmo lado. É verdade que o dito Ocidente foi levado a temer uma tal invasão maometana desde sempre. Mas que razões Israel e Estados Unidos teriam para primeiro estimular esse medo e depois fazer acontecer? Não dá para confiar só na palavra do Tucker Carlson, com todo respeito. E aí que entra o professor Marandi, citando fontes. Fontes da diplomacia europeia. Pelas imagens do vídeo, a gente vê que eles chegam em caminhões e parece algo muito coordenado, como precisaria ser. E eu me pergunto, como você interpreta isso, professor? Porque a gente vê alguns diplomatas da União Europeia dizendo que isso foi organizado pelo governo marroquino, o que é visto então como uma forma de contestar a soberania desse território. Aí eu pergunto, isso tem um significado político? Não se trata de um movimento espontâneo de refugiados? O Marrocos tem uma longa relação de lealdade com os Estados Unidos e Israel, o que inclui acordos militares. Nos Estados Unidos, já tem senador da base do Donald Trump dizendo com todas as letras que o Marrocos merece ficar com Ceuta e que os Estados Unidos têm a obrigação de ajudar nessa pretensão territorial. E essa conversa já vem de antes da dita invasão vista nas últimas semanas. Olha, eu vi no início desse ano que a gente teve pessoas como Mário Dias, um dos principais aliados do Marco Rubio, e também um membro influente do Congresso dos Estados Unidos, porque ele supervisiona o financiamento de assistência externa. E esse cara, ele disse que o território espanhol não deveria ser considerado um território geográfico da Espanha, mas sim do Marrocos. E, novamente, essa não é uma posição baseada em princípios ou em visões sobre história ou moralidade, sabe? Isso vem acompanhado de comentários fortes de que o Marrocos está provando ser um aliado leal, enquanto a Espanha não. Então, sabe, parece que, dada a animosidade em relação à Espanha e ao desejo de recompensar o Marrocos por essa lealdade aí, tudo isso se encaixa em um contexto mais amplo, ou em uma maneira mais ampla de os Estados Unidos recompensarem aqueles que permanecem leais, sabe? Tornando esse sistema de alianças mais valioso. A invasão, assim, cumpriria duas tarefas ao mesmo tempo. Castigaria a Espanha, esse país que tem sido um aliado ruim, e premiaria o Marrocos, leal. Há ainda um terceiro efeito previsto, e ele ajuda Donald Trump e Netanyahu. O efeito é o medo provocado por essas imagens. Uma invasão zumbi, como definiu Elon Musk, um grande proponente de uma outra teoria conspiratória, a da grande substituição. Essa teoria conspiratória, muito popular na extrema-direita, propõe que a branquitude está sendo exterminada do mundo. Isso justificaria qualquer ação, por mais cruel e moralmente questionável, das nações ditas brancas.
Algumas teorias conspiratórias são criadas como uma tentativa desesperada de explicar a realidade, às vezes com elementos fantasiosos. Outras teorias conspiratórias são criadas como uma tentativa não de explicar, mas sim de manipular a realidade. E a gente fica aqui, tentando entender qual é qual. Sempre com a sensação de quem está boiando. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, uma oportunidade constrangedora, claro, de usar o manual do erro, aquele que prevê 3 etapas. Primeiro, assumir o erro. Num vídeo anterior, o Charles Darwin apareceu no lugar do Dom Pedro II. Na segunda etapa a gente compensa o erro. Que tal um vídeo sobre a relação entre Darwin e Dom Pedro? Tem uma razão para as duas fotos terem aparecido juntas e terem sido confundidas aqui, né? Podemos fazer esse vídeo como medida compensatória, em breve, nesse distraído canal. Distraído, né? O que nos leva à terceira etapa do manual do erro, a explicação ou a justificativa pelo erro cometido. Olha, era tarde, eu estava cansado, aí eu baixei um vídeo didático sobre a biografia de Pedro II. Usei a sequência de fotos lá, fotos, pinturas de época, e no meio aparecia o Darwin, né? E fui pouco cuidadoso, fui muito distraído, errei. Pedido perdão pelo vacilo, já me sinto de consciência limpa para pedir o seu apoio. É que os apoiadores desse canal estão acompanhando comigo uma série documental preciosíssima sobre a derrocada da União Soviética, detalhe por detalhe, o drama na sociedade, o drama nos corredores dos palácios. E no terceiro episódio a gente está entendendo a relação complicadíssima entre Gorbachev e Boris Yeltsin. Relação pouquíssimo sóbria, viu? Ведь вины с него снимать за этот переворот нельзя. Кадры кто подбирал? Он. Утверждал кто? Он. А предали самые близкие ему люди. E a relação entre esses dois teve um desfecho que influenciou a vida de milhões de pessoas, normalmente para pior, e a gente está compreendendo como. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности российской Компартии. E os apoiadores também falam aqui no PS, ora chamado de finalzinho. Gente, cá entre nós, que saco esses Estados Unidos, hein? Então, pode ser orquestrado? Pode. Eu espero que todos os países, né, todos os governantes que têm uma posição mais humanitária, mais igualitária, mais socialista, se unam para tentar unir forças contra esse tipo de ação dos países de extrema direita, né, que estão unidos para acabar com todos os países de olhar mais humanitário. Parece que o Trump ele joga GTA na vida real. A cada hora é um problema, a cada hora é um pepino para resolver. Eu vejo a Europa se armando, principalmente depois da guerra com o Irã. Né, o Macron, presidente da França, viajando de avião com 2 caças, um de cada lado, para se proteger do que um louco, presidente da maior potência mundial atualmente, pode fazer. A invasão marroquina, ela causa um efeito muito mais abrangente do que na Espanha. Porque a União Europeia tem mais ou menos uma política comum de acolhimento dos imigrantes. Isso nunca teve um grande acordo, né, generalizado, mas é fato. E hoje em dia existem tensões contra a imigração que transcendem os segmentos de extrema-direita. Então, a invasão marroquina gera a apreensão e o fortalecimento das posições anti-imigração em toda a União Europeia. E gera também um ressentimento dos demais estados contra a Espanha.
a gente pode dizer que é possível. Mas, se houver orquestração ali, a gente pode imaginar que o modus operandi de orquestração de ações transfronteiriças pode ser aplicado em outros lugares. E talvez na América Latina. Dois namorados olhando o céu chegaram à mesma conclusão. Mesmo que a Terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu já sei de cor. Um beijo e, como sempre, valeu.